Senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos ao primeiro Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas. Gostaríamos de esclarecer que sempre ao início da manhã e no início da tarde, nos reuniremos neste auditório para as conferências. Depois, seguiremos para os respectivos auditórios, de acordo com o tema escolhido na inscrição: saúde, educação, infraestrutura ou desenvolvimento sustentável. Este congresso tem o patrocínio da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, CODEMIG, Governo do Estado de Minas Gerais, Prefeitura de Belo Horizonte, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, CBMM, Caixa Econômica Federal e do Governo Federal do Brasil. Conta também com o apoio da União dos Auditores Federais de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, Auditar, e do Mercado Central. Na oportunidade, os produtos genuinamente mineiros, degustados ontem aqui no Expo Minas, estarão todos à venda na loja Roça Capital, localizada na esquina da Augusto de Lima, com Rua Curitiba. Lá vocês irão encontrar a cachaça Flor das Gerais e os melhores queijos do Mercado Central. Produtos que estão com 5% de desconto aos participantes deste evento. Ao final de cada turno, nós teremos os sorteios de livros entre os inscritos. E no último dia do evento, iremos sortear um iPad entre os participantes inscritos e que estiverem presentes à plenária após a última conferência. Dando início à conferência dessa manhã, a nova visão do patrimônio público, eficiência da gestão com foco no desenvolvimento das políticas públicas, convidamos para compor a mesa o excelentíssimo senhor presidente do Instituto Rui Barbosa e presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conselheiro Sebastião Elvésio. O excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, conselheiro Ivan Leles Bonilha. Para proferir sobre o tema desta conferência, convidamos à mesa o professor Jorge Ulisses Jacobi Fernandes. Inicialmente, para conduzir os trabalhos, passamos a palavra ao presidente da mesa, conselheiro Ivan Leles Bonilha. Bom dia a todos os congressistas. Pela fidalguia que lhe é peculiar, o nosso presidente do Instituto Rui Barbosa e do Tribunal de Contas aqui do Estado de Minas me convidou e eu prontamente aceitei presidir essa mesa de conferência com o renomado e já famoso Jorge Ulisses Jacobi Fernandes, que eu conheço desde quando era procurador no Tribunal de Contas do Distrito Federal. Depois foi procurador-geral, foi conselheiro, e depois resolveu se dedicar de modo intenso e exclusivo à doutrina, como doutrinador que sempre foi. Ele é, talvez, de todos os que participam em mesas, aquele que é conhecido por todos nós, dispensando, evidentemente, maiores detalhes a respeito da sua extensa e laboriosa biografia.
Eu apenas gostaria aqui de ressaltar a qualidade e a magnitude que ainda iremos avaliar no futuro do que você está fazendo no Instituto Rui Barbosa, Sebastião Elvésio. Já falei isso em Curitiba, quando você lá esteve, numa das oficinas para os funcionários e conselheiros do tribunal. Você é um benfeitor na nossa classe. Assim como o presidente da Tricom, o Valdecir Pascoal, são pessoas iluminadas que, num momento decisivo para a consolidação das instituições, nós sempre daremos graças pela presença de vocês. A presença de vocês é muito importante, consolida nosso papel, transforma a nossa representação em algo bastante consistente. É o que nós precisamos nesse momento. De modo que, com a saudação ao conferencista, ao Jacobi, vai também esse público elogio, que não é só meu, e creio que, tenho certeza, melhor, compartilhado por todos nós que pertencemos a essa classe dos fiscais da gestão pública. Então, com vocês, professor Jorge Ulisses Jacobi Fernandes. Segura isso. Obrigado. Senhoras e senhores, bom dia. Eu quero começar agradecendo ao Dr. Sebastião Elvésio pelo honroso convite que me foi formulado para estar presente num momento histórico da vida de Minas Gerais. Algumas pessoas poderiam entabular um Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas, mas, conhecendo o Dr. Sebastião Elvésio, como eu tenho o privilégio de conhecer, eu diria que ele é capaz de fazer isso ser uma verdade, trazer instituições internacionais para pensar na academia, para pensar nos grandes problemas de controle. E quero começar também agradecendo a saudação carinhosa do Dr. Ivan, que muito me honra ao estabelecer a referência de doutrina e o esforço para o aperfeiçoamento dos órgãos de controle. Esse é um momento histórico para Minas Gerais. E é histórico e também é um momento de novos compromissos, porque somente a determinação é que poderá gerar um segundo congresso. Repare que houve... E o doutor Sebastião Elvésio é muito sutil e muito inteligente ao colocar ali primeiro, porque todos nós esperamos ter o segundo. E uma saudação a todos os senhores que estão aqui para pensar nos problemas de controle do Brasil. Nós oferecemos ao doutor Sebastião Elvésio um tema para discorrer neste evento, e foi aceito pela equipe técnica que formulou todo o temário desenvolvido. E a nossa ideia era trazer aos senhores informações novas sobre um tema que tem nos passado despercebido e que pode, neste momento da economia nacional, que se anuncia como recessão, pode estabelecer um paradigma para alavancar uma nova modelagem de gestão. Eu acredito, como muitos brasileiros, que os momentos de crise oportunizam novas ferramentas, novas atitudes e uma oportunidade de repensar os nossos próprios destinos. E, por isso, eu trago aos senhores este tema, a nova visão do patrimônio público. Eu começo sinalizando aqui um acórdão do Tribunal de Contas da União, e esse roteiro está disponível para todos os senhores no site do evento, já foi providenciada a inserção dele completo da nossa exposição.
Então, o TCU cientificou a Secretaria do Patrimônio da União de algumas impropriedades. Aproximadamente 50% dos imóveis constantes do sistema que faz o controle dos imóveis e do patrimônio possui data de avaliação vencida. Isso quer dizer, nós temos um patrimônio e não sabemos quanto vale. Parcela significativa dos imóveis constantes do sistema não estão registrados pelo seu valor real. Parcela significativa dos imóveis dominiais cadastrados nos sistemas não refletem seu valor real. E a ausência de boas práticas de governança. Consequências: descumprimento da legislação básica, que estabelece não só o registro dos imóveis na esfera federal, como também estabelece a necessidade de manter esse patrimônio corretamente avaliado. Impacto negativo das atividades de avaliação de imóveis, impacto negativo das contas de governo da República e impacto na arrecadação de receitas patrimoniais. Ao lado da questão de imóveis, nós também estamos trabalhando no item que classificamos como a dignidade da função pública. E aqui eu vou contar uma breve história. Eu fui fazer um trabalho para o Banco Mundial, na condição de consultor, e fui até o local onde seria prestado o serviço, cheguei, fui carinhosamente recebido por duas senhoras, e elas pediram que eu a acompanhasse até o local onde eu iria fazer a explicação do meu trabalho. E era a Comissão Central de Licitação. Me impressionou as instalações, me impressionaram muito. Eu subi uma escada com cimento alisado, com vários buracos. Então, as senhoras na minha frente, de salto alto, ao caminhar na escada, elas desviavam dos buracos na escada, até eu chegar ao local. No local onde se reúne a comissão de licitação, estavam mesas com os tampos completamente danificados, cadeira com encosto amarrado com barbante. E eu voltei da minha viagem e fui até a sede do Banco Mundial, em Brasília, e expliquei, olha, é muito difícil eu desenvolver esse trabalho, porque eu verifiquei que a comissão de licitação não tem as mínimas condições materiais de preservar a dignidade da função pública. Eu não estou comentando sobre luxo, eu estou comentando sobre o conforto mínimo necessário e a segurança das instalações imobiliárias e do mobiliário. Então, eu vim aqui para entregar o serviço, eu não vou tentar ajudá-los a dar uma consultoria sobre a elaboração de normas de licitação e de procedimentos, porque primeiro a gente tem que levar a dignidade da função pública a essas pessoas. Eu não quero executar esse serviço mais. E a pessoa colocou para mim, Jacobi, ao contrário, nós escolhemos você porque você vai fazer um impacto de mudança. E no seu relatório, você vai colocar uma parcela, a necessidade de mudança de mobiliário, de instalações, porque isso faz parte do projeto. Você não conhece o projeto todo. Uma parte, a gente quer começar pelas pessoas, e depois cuidar do mobiliário, e depois cuidar do imóvel. Mas tudo isso faz parte de um grande projeto que é financiado pelo Banco Mundial. Você só foi sacrificado porque você vai na frente e a gente achou melhor que você fosse na frente, ao invés de nós cuidarmos das instalações e depois do conhecimento. Porque a gente entende que, cuidando primeiro do ser humano, nós vamos provocar as mudanças e eles vão exigir essas mudanças. Então, a última etapa será o estabelecimento dessa relação que vai tornar harmônica a dignidade da função pública. Por isso, eu escolhi esse tema, que me parece muito caro. É 3 horas de palestra, né? Então, me pareceu muito caro, né, começar falando um pouquinho sobre isso e mostrar novos horizontes. Porque me pareceria inútil eu chegar aqui e discorrer sobre a necessidade de controlar patrimônio. Mas a necessidade de controlar e de mudar paradigmas, esse é o nosso desafio. E aí nós temos a Constituição Federal, eu vou sinalizar com brevidade, que estabelece quais são os bens da União. Os que pertencem à União,
as terras devolutas, os lagos, rios que cortem mais de um estado, e a Constituição Federal coloca isso de uma maneira um elenco bastante amplo de quais são os bens da União. As ilhas fluviais e lacustres de zonas limítrofes com outros países, os recursos naturais da plataforma continental, o mar territorial, os terrenos de marinha e acrescidos, né? Ainda no artigo 20, os potenciais de energia hidráulica, os recursos minerais e as cavidades naturais, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Esses são os bens da União. E os bens dos Estados também estão definidos na Constituição Federal no artigo 26. Então, no artigo 20, no artigo 26, nós temos a relação dos bens. Artigo 26, bens dos Estados. Águas superficiais ou subterrâneas que abranjam mais de um município, as áreas das ilhas oceânicas, as ilhas fluviais e as terras devolutas. E os bens dos municípios são quais? A Constituição optou por definir os bens da União, os bens dos Estados, e dizer que os demais bens públicos são pertencentes aos municípios. Portanto, nós não temos na Constituição Federal uma definição com o texto que nós colocamos aqui. Segue-se o critério de exclusão, eliminando-se os bens da União e dos Estados, previstos nos artigos 20 e 26 da Constituição Federal, respectivamente, os bens móveis e imóveis que restarem e estiverem no domínio do município são municipais. É a questão que nós brincamos com o setor político, né, que vão para a capital federal e esquecem os municípios. Então, nós temos uma disfunção crônica no sistema tributário, e essa disfunção crônica do sistema tributário se reflete no controle. Por quê? Porque nós vamos ter uma vocação do modelo federal que nem sempre se ajusta a município. É o que acontece hoje. A maior relação de prefeitos inelegíveis não vem dos tribunais de contas dos estados nem dos municípios, vem do TCU, porque se entende que se o prefeito manusear recursos federais, ele será julgado pelo TCU. E, portanto, o pacto federativo é afetado pela grande concentração de recursos tributários na União. O mesmo ocorre em relação aos bens públicos. O que sobra é do município. A alienação. Aqui nós vamos cuidar do procedimento da alienação. E vamos observar a mesma disfunção do sistema do Pacto Federativo. Veja o que fez a Lei de Licitações. A Lei de Licitações foi redigida para a União Federal e para as demais unidades federadas. Ela vai regular do seguinte modo: a alienação dos bens da administração pública depende da existência de interesse público devidamente justificado, o que certamente abrange todos os gestores públicos do Brasil. Segundo, prévia licitação na modalidade de concorrência ou leilão. Isso eu tenho dúvida se abrange todos os entes da federação. Autorização legislativa para os imóveis da administração direta e a avaliação prévia. Aí nós colocamos duas perguntas, né? É possível a dispensa de licitação nos casos do inciso 1 do artigo 17? Mas o nosso anfitrião é extremamente elegante e discreto, né? Os senhores perceberam, né? Eu que estou chamando a atenção, né? Obrigado, meu caro. Muito gentil, muito obrigado. Nós percebemos, e aí lançamos a pergunta, se é possível a dispensa de licitação nos casos do inciso 1 do artigo 17. Por quê? Porque quando nós trabalhamos com a modelagem da licitação, pensando nos bens federais, o tratamento é um. Mas na municipalidade, a realidade é outra. Será que quando nós escolhemos e definimos uma área para uma creche, onde as mães podem deixar os filhos para ir trabalhar e concorrer para a manutenção econômica do lar, será que se nós fizermos isso por concorrência,
nós estaremos atendendo ao interesse público? Veja, não se trata de fazer caridade com dinheiro público. Se trata de verificar o interesse público. Por exemplo, se o município tem um espaço e quer permitir uma entidade religiosa, ele tem que fazer licitação para isso? Estaria ganhando a igreja mais rica. E talvez não seja a igreja que, na região, tenha o maior número de praticantes daquela religião. Será que a lei de licitações, a 8666, responde a esses desafios? E será que ela é capaz de ir para a realidade municipal, aplicando as mesmas regras do governo federal? Não tenho dúvida de que a 8666 foi muito feliz na regulamentação da alienação de imóveis da União Federal. E aí ficam duas questões. E eu coloco aqui uma experiência de Minas Gerais, já muito bem sucedida, em que a CEMIG já usa o pregão reverso. Né? Por quê? Porque ele facilita a alienação de imóveis. Né? Facilita e, inclusive, consegue melhor preço de mercado do que a concorrência, que tem um envelope fechado, entregue com o rigor da norma, ao invés de haver uma disputa pública em que lances vão se sucedendo. E, no caso da alienação, os lances são para cima. Né? Seria o nosso leilão. Né? A cessão graciosa de uso de espaço público, uma vez justificada a preponderância do atendimento do interesse público sobre o caráter mercantil da contratação, não importa em dano efetivo à administração, visto que todas as despesas concernentes ao consumo de água, energia elétrica e telefonia são ressarcidas ao erário pela concessionária do contrato. Ao contrário, a administração granjeia maiores oportunidades de incrementar a sua eficiência e produtividade no atendimento ao público. Aí tem um acórdão, né, do ministro Walton Alencar, do Tribunal de Contas da União, em relação ao uso de espaço público. Isso nós verificamos, por exemplo, nos órgãos públicos, nas prefeituras onde a gente abre uma lanchonete. E as pessoas vão fazer concorrência para a concessão desse espaço. Concorrência seria aplicável quando fosse a alienação do espaço. Nós estamos querendo um serviço. E para a execução desse serviço, nós temos que conceder um espaço. Então, seria cessão de uso de espaço. Nós vamos licitar o serviço de lanchonete, o serviço de atendimento bancário. Nós vamos licitar o serviço. O espaço é consequência, é um acessório do contrato. Por isso, muitos órgãos têm dificuldade. E aí vem um episódio muito interessante de um auditor que foi fazer um trabalho de auditoria e estava cansado, e aí um auditado colocou o seguinte: o senhor não quer tomar um cafezinho, não? Fazer um lanche? Ah, eu quero. E eles saíram, os dois juntos. Ah, vamos ali no primeiro andar. Apertou. Chegou, tinha uma lanchonete muito bem organizada. E aí, um produto muito saboroso, né, tudo limpo, bem organizado. E aí o auditor falou assim: nossa, mas que comida boa, que lanche gostoso. Essa aqui é a senhora fulana de tal, que é esposa do falecido funcionário nosso. E aí ele não deixou, a pensão ficou muito pequena, e ela veio pedir uma oportunidade. O nosso diretor, uma pessoa muito humana, né, deu para ela esse pequeno espaço aqui, e ela faz esse lanche gostoso, faz o almoço para a gente também. E ela conseguiu agora estar educando os filhos, o filho está indo na universidade, já vai fazer 4 anos. Né? Nós todos ficamos muito felizes, né, em ajudar, né, porque a Previdência não pode ajudar, tendo em vista o pouco tempo de contribuição dele. E a resposta do auditor foi licitado. Aí a pessoa, não, então tem que fazer concorrência para isso. Mas se fosse fazer concorrência para isso, há inclusive um painel que o Congresso hoje cuida, né, que é o desenvolvimento econômico, não teria alcançado aquela senhora de modo algum. Então, foi uma atitude que violou a impessoalidade, sujeita à ação, motivo de improbidade administrativa, mas uma falta de sensibilidade muito grande do controle. Por quê?
Porque ali estava em licitação o serviço, que provavelmente ninguém quisesse. Quem é que ia aceitar aquele serviço para uma demanda eventual? É que ela, com o trabalho dela, fez a demanda crescer. E as pessoas foram aproveitando essa oportunidade. Então, nós entendemos que a lei de licitações, na ocupação de espaço público, ela tem que seguir regras impessoais, sim, impessoais, mas não tem que seguir o rigor da 8666. Por quê? Entendimento, inclusive, já consagrado pelo Supremo Tribunal Federal. Veja, nós destacamos aqui um acórdão do TCU para a cessão graciosa do espaço. Nós vamos destacar agora também uma outra questão, né, que para o Tribunal de Contas da União foi admitido o uso de pregão reverso, que a CEMIG aqui utiliza na alienação de espaço. É o caso da Infraero. Né? Foi o caso da Infraero. Precisa de um stand para venda de imóvel, para venda de automóveis. Lá a Mitsubishi está lançando um novo automóvel e ela precisa mostrar isso e quer um público de maior nível econômico e coloca a exposição num aeroporto. Se fizer concorrência, o automóvel já saiu de linha. Não é verdade? Às vezes a concorrência demora, muitos recursos administrativos e judiciais, tem que ser uma coisa mais rápida. Então, o TCU orientou, olha, a gente admite aqui uma flexibilidade que garanta a aplicação disso. Nós estamos falando de órgãos federais. Agora, para nossa felicidade, a posição do Supremo Tribunal Federal foi um pouco mais flexível. A lei de licitações, ela admite uma flexibilidade no artigo 118. O que não pode acontecer é o que aconteceu, por exemplo, no Distrito Federal. A Câmara Legislativa passou a dar imóveis para algumas igrejas, segundo a preferência dos deputados, sem considerar a profissão de fé de cada comunidade. Passou-se a dar espaço, doar imóvel público para particulares, simplesmente baixando uma lei absolutamente inconstitucional, violando o princípio da impessoalidade para a instituição tal, doando os imóveis públicos. Isso não é possível. Mas é possível, sim, um outro tipo de regramento. Dizer, nós vamos conceder 5 espaços para igrejas, para templos, e vamos conceder esse espaço segundo a pesquisa de opinião de cada unidade, pagando o preço da avaliação. Às vezes, nem é o caso de pagar o preço da avaliação. Por exemplo, nesse episódio que eu destaco aqui agora, em relação à questão do pacto federativo, né? Os municípios podem legislar sobre questões específicas, conforme o artigo 118 da própria Lei 8666. Dentro da permissão constitucional para legislar sobre matérias específicas em matéria de licitação, é de se louvar a iniciativa do município, escolhi Minas Gerais, né, de Brumadinho, de tratar em sua lei orgânica de tema dos mais relevantes em nossa polis, que é a moralidade administrativa, princípio guia de toda atividade estatal, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal. Esse episódio aqui foi destacado pelo ministro Joaquim Barbosa no Supremo Tribunal Federal, no julgamento específico desse recurso extraordinário. Então, note, se o Supremo caminha nessa direção, nós temos ainda uma outra ação que já foi intentada no Supremo Tribunal Federal. Pode haver venda ao ocupante do imóvel? Ora, é desastroso nós, brasileiros, assistirmos que a nossa economia tende à informalidade. E o primeiro motivo não é carga tributária. O primeiro motivo é a complexidade da arrecadação. Veja, foi pesquisa realizada por institutos sérios e oferecidas ao SEBRAE. Um dos maiores problemas nossos que levam a pessoa a trabalhar na informalidade é a burocracia. O segundo é a carga tributária. Puxa, mas a burocracia está ao alcance de todos nós melhorarmos. Nós vamos fazer uma licitação e nós pedimos ao licitante que apresente a certidão de regularidade com a Seguridade Social, quando a própria administração tem esse dado.
Não fica estranho, não fica ilógico que eu tenha que pegar um papel do governo para entregar para outro órgão do governo? Não fica estranho isso? Não fica estranho que todos os meses eu pague os tributos e eu tenha que depois pegar uma certidão de que eu pago os tributos, porque o comprovante não vale? Então, nós temos que mudar com urgência essa realidade. E olha, o caminho que se oferece aos municípios para o desenvolvimento, a possibilidade de se fazer uma licitação para a venda, financiar a venda do imóvel em prestações. Se o refis pode ser em 200 prestações, por que um imóvel não pode ser? 200 prestações e ainda dar o privilégio de quem está ocupando de ter o direito de preferência. E aí tem duas formas de dar o direito de preferência. Esse foi um ponto de discórdia entre a minha atuação no Ministério Público do Tribunal de Contas e o Ministério Público que atuava no Judiciário. Eu entendi no Tribunal de Contas, foi feita uma lei, e eu entendi que podia ser dado o direito de preferência antes da disputa. Ou seja, a administração faz a avaliação da área, estabelece o valor mínimo e pergunta para o atual ocupante se ele quer exercer o direito de preferência. Se ele disser que sim, esse imóvel não entra na disputa. Mas é uma etapa da licitação, exercício do direito de preferência. Ao contrário, os meus nobres colegas do Ministério Público, que atuam no Judiciário, entendiam que só podia ser exercido o direito de preferência depois da disputa. E aí fica uma questão até difícil na disputa. Como é que eu vou disputar um imóvel ocupado por terceiro e dar um lance cada vez maior e depois dar a oportunidade da pessoa cobrir o lance? Ora, para que serve a disputa? Para melhoria da arrecadação, não é isso? No caso da venda de imóvel, para a melhoria da arrecadação. Quando estou fazendo uma licitação para alienação de imóveis, eu não quero a melhoria da arrecadação, eu quero a regularização de áreas. E essa falta de sensibilidade para desenvolver uma legislação que abarque verdadeiramente o interesse público, porque o interesse público está na regularização dos imóveis. Quando eu regularizo, eu cobro IPTU, eu aumento a arrecadação. Veja, nós estamos dentro do temário do Congresso buscando ferramentas que desenvolvam a gestão. E alguns dos senhores podem estar perguntando, puxa, professor, mas será que eu não estou dando um privilégio a quem ocupou irregularmente uma área pública? E eu vou perguntar, e será que nós não demos os mesmos privilégios quando veio a Constituição de 88 e estabilizamos os servidores que entraram sem concurso? E será que não é essa a finalidade do direito, a segurança jurídica, e pagar cada vez um pequeno preço para que as coisas voltem à normalidade? Será que não é esse o nosso compromisso de operadores do direito, de fazer com que a sociedade caminhe para a frente, ao invés de ficar espiolhando o que está errado, sem se preocupar em como consertar? E aí eu me recordo das palavras do ministro Carlos Veloso, que certa vez declarou que os tribunais de contas eram casas de esperança. Eu achei maravilhosa essa frase. Até porque foi dita por um ministro do Supremo, ela seria maravilhosa mesmo, mas porque faz um compromisso da instituição e resgata. Tribunal de Contas pode muito mais do que um juiz, porque um juiz é limitado à legalidade. Os tribunais de contas do Brasil, e como nós temos instituições de fora aqui presentes, é importante sinalizar, eles se preocupam com a legalidade, legitimidade e economicidade. E o que é legítimo? É também a regularização de imóveis. Então, veja, a matéria já foi ao Supremo, o caminho está aberto por pessoas inteligentes que já pensaram e tiveram essa sensibilidade. Basta a nós, operadores do direito, fazer a boa garimpagem.
Certa vez eu estava com um chefe meu, e ele era militar e cartesiano. Então, já imaginou o sujeito? Militar cartesiano, 2 mais 2 é igual a 4, e eu quero saber por quê. Esse é o estilo de chefia dele. E ele colocou assim: puxa, mas vocês advogados arrumam jurisprudência para tudo. Eu disse: pois é, o valor nosso é saber garimpar na direção certa. Nós podemos garimpar na direção errada. Essa é uma habilidade que a ferramenta jurídica nos dá. E ela só nos dá isso com a vivência, não é necessariamente com os anos, não. É com a boa experiência. Nós conhecemos jovens brilhantes na área do direito, exatamente porque tiveram boa vivência, boa experiência, apesar do curto tempo de vida, de vida profissional. Aqui, então, eu tenho que apontar isso aqui, eu já mexi nos slides, deixa eu ver. Aqui, isso. As restrições à doação instituídas pela União valem para a União. Veja, na lei de licitações foi colocado o seguinte: olha, só pode ser doado imóvel para outro órgão público. O que entendeu o Supremo Tribunal Federal? Essa restrição é válida para a União. Então, se o município resolve fazer a doação de um imóvel, ele tem que observar os princípios constitucionais, que levam a ele a diminuir o seu patrimônio, às vezes ocioso, para arrecadar mais e gerar mais riquezas, mais empregos. Então, os municípios não estão sujeitos à regra prevista na Lei 8666, que estabelece limitações à doação. E estabelece, por exemplo, que a União só pode doar imóveis para outro órgão público. O município pode doar para outras instituições. E é claro que, nesse ponto, nasce o controle da legitimidade. E aqui nós temos, inclusive, também o entendimento do Supremo, que foi adotado em 1994. Portanto, 1 ano e alguns meses depois da edição da 8666, esse caminho se abriu, mas poucos tiveram acesso a esse conhecimento, porque ficou restrito a uma questão. Bom, nós temos algumas novidades. O dinheiro público está acabando? Não, o dinheiro público não está acabando. Nós elegemos outras prioridades e houve uma diminuição de arrecadação. Então, crise é o dinheiro mudando de mãos, não é verdade? Então, estabelecemos alguns precedentes que são extremamente valiosos. O primeiro deles é este do próprio Tribunal de Contas da União, em que recomendou ao Conselho Superior de Justiça e ao Conselho Nacional de Justiça que avaliem a conveniência e a oportunidade de celebrar parcerias público-privadas na modalidade de concessão administrativa, com vista a dotar os tribunais regionais do trabalho de imóveis adequados com serviços públicos adicionados para o fim e bom funcionamento institucional. Vejam, aqui é uma consulta formulada do Tribunal de Contas da União, e o Tribunal de Contas da União recomenda que se estude a forma de PPP, parceria público-privada, na modalidade de concessão administrativa. Concessão administrativa, o particular edifica o imóvel e recebe um determinado valor que vai compensar a construção, manutenção e operação. Eu fui da Justiça do Trabalho e também me permito fazer as críticas que eu acho que são sinceras e visam ao aperfeiçoamento. É desastroso colocar um tribunal do trabalho fazendo obra, porque a estrutura dele não é vocacionada para isso. E a tendência é ter muitos problemas, porque vai fazer uma obra a cada 10 anos, uma obra grande. A cada 20 anos, então não tem a experiência do dia a dia que tem o Poder Executivo. Por isso, nós consideramos que licitar a construção, manutenção e operação por meio de uma PPP pode ser uma grande saída, de tal modo que a Justiça do Trabalho volte-se para a atividade fim.
Eu não sei se os senhores já tiveram a oportunidade de observar um estudo feito pelo Conselho Nacional de Justiça sobre a quantidade de servidores na parte administrativa, fora da atividade fim. A atividade fim da Justiça é julgar. E nós temos aí um déficit superior a 90 milhões de processos esperando julgamento. E uma média de 8 anos para o julgamento. Enquanto a gente não tiver celeridade na justiça e a eleição de prioridades, nós acabamos nos perdendo no meio do caminho. E não é possível que a parte imobiliária e mobiliária sejam problemas. O Distrito Federal fez, inclusive nós tivemos a oportunidade de orientar nesse sentido, uma PPP, concessão administrativa, para a nova sede do governo. E desde a economicidade ficou provada. O governo deixaria de pagar o aluguel dos imóveis que ele ocupa para pagar a concessão administrativa. E isso representaria, ao final de 20 anos, representaria a retomada do imóvel. Eu também tenho dúvidas de como deveria ser feito, né? Então, aí está a Lei 11.079, que é a lei das PPPs, é lei única para o Brasil, mas todos os estados têm que editar uma norma adaptando a sua modelagem à estrutura dos estados. E aí está, concessão administrativa, é o contrato de prestação de serviços, de que a administração pública seja usuária direta ou indireta, ainda que envolva a execução de obra ou fornecimento e instalações de bens. Então, a concessão administrativa, a administração passa a pagar aquele que construiu para que ele se ressarça do investimento e ainda vai realizar a manutenção e operação. E aí a administração volta a fazer o que ela deve fazer, que é cuidar do atendimento do serviço público. Locação de ativos. Esse aqui é um precedente, e a minha homenagem aos conselheiros do Tribunal de Contas do Espírito Santo, que estão aqui, o doutor Domingos Toffner, que está aqui conosco, né? Que é o primeiro precedente do Brasil sobre esse assunto. O que aconteceu lá? A Companhia Municipal de Esgotos precisava construir uma estação de tratamento e usou um modelo da Sabesp. Só que em São Paulo isso foi feito várias vezes, mas nenhum dos casos foi parar no Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas do Espírito Santo, no primeiro caso, foi atuar para o controle de uma modelagem que não está estabelecida criteriosamente na lei. Como funcionou? O particular construiu a estação e a empresa pagaria todos os meses por aquele ativo que foi imobilizado. Então, aí decidiu o tribunal pronunciar-se favoravelmente à possibilidade de celebração de contrato de locação de ativos, precedida de concessão de direito real de uso de área pública. Então, o governo deu ao particular o direito de concessão de uma área pública. Em cima dessa área foi construída a estação e ele pagava mensalmente pela ocupação desse equipamento, reconhecendo como modalidade de contratação atípica na forma da fundamentação desta decisão. Quando o enquadramento da despesa, o empreendimento é considerado um ativo financiado e, enquanto dívida de longo prazo, impõe à administração o cumprimento dos limites impostos pela Lei Complementar 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, relativos ao endividamento e à realização de operações de crédito, sob os registros de que a sociedade de economia mista não se subsumem aos limites mencionados nos termos da LRF. Veja, o Tribunal de Contas, nesse caso, passou a discutir a tese. E, na tese, abriu caminho para uma interpretação mais ampla, reconhecendo a existência desse contrato atípico, mas compatível com os outros princípios, porque não existe na lei de licitações a obrigação de construir suas próprias obras. Não existe. Então, a modelagem que aqui foi definida era compatível com a lei de licitações. Mas não vamos parar aqui. Temos mais coisas. Aqui, precedente do Tribunal de Contas da União de locação sob medida. Veja, o Tribunal de Contas do Espírito Santo enfrenta esse problema na mesma época que o Tribunal de Contas enfrenta o problema.
Aqui tem caráter normativo, a resposta à consulta. A administração, o governo, o prefeito, pode fazer uma licitação definindo o que deseja. Eu preciso de um edifício de 10 mil metros quadrados para a ocupação da nova sede da prefeitura. Eu preciso que o particular dê o imóvel. Esse imóvel deve estar numa determinada região, próxima à sede do município. Eu quero que esse imóvel seja construído pelo particular com seus próprios recursos e que, ao final disso, eu garanto uma locação por 30 anos. Então, no final da licitação, a pessoa vai assinar um contrato de locação com garantias. Nesse caso, eu entendo que o governo deve dar garantias de uma locação por 30 anos, que ele pode, o particular, inclusive, pode negociar esse contrato com o banco e obter o investimento para construir o imóvel desejado. E não existe o rigor do acompanhamento das etapas da construção, porque isso desvia a atenção do órgão público. Vejam, aqui eu trouxe um pedacinho da decisão, que tem caráter normativo e vinculativo para os órgãos. A despeito de a realização da licitação dever ser a regra, admite-se excepcionalmente a contratação direta de locação sob medida, por meio de licitação dispensável, fundada no artigo 2410, desde que, além da observância das demais disposições legais aplicáveis ao caso, o terreno onde será construído o imóvel seja de propriedade particular, que será o futuro locador. O TCU foi além. Eu entendo que a gente pode licitar locação sob medida, mas o TCU entendeu que, se aquela área for determinante, onde tem um imóvel particular, pode haver até dispensa de licitação para locação sob medida. Eu recomendo que se faça licitação. Mas o TCU reconhece, inclusive, a possibilidade de que se torne, pela exigência da locação, se torne inviável a competição. Eu consigo imaginar, por exemplo, o município de São Paulo, né, em que há um grande adensamento populacional e um imóvel vazio pode realmente ensejar até a dispensa de licitação, com o compromisso de construir um edifício naquela região. E aí nós voltamos ao controle finalístico. Eu não preciso ter uma enorme equipe acompanhando a construção, porque, se construir errado, azar do particular, o imóvel não vai ser recebido. Eu vou licitar e a pessoa vai apresentar um projeto que eu vou aprovar. Eu vou chegar e no ato de recebimento do objeto, é que o risco ficou todo com o particular. E podemos construir postos de saúde, delegacias de polícia, esticando a despesa. Ou seja, ao invés de agora imobilizar lá 2 milhões na construção de um posto de saúde, eu vou estender essa despesa por 20 anos, para haver um justo ressarcimento do investimento. Bom, certamente alguém deve estar pensando, isso pode abrir caminhos à fraude. Tudo pode abrir caminhos à fraude. Tudo. Né? Tudo. Agora, se nós tivermos um bom controle finalístico e tivermos lá o preço metro quadrado, sistema CUB de verificação e evitarmos o sobrepreço, nós conseguimos manter dentro de uma razoável legitimidade, nós conseguimos manter o adequado desenvolvimento da gestão, inclusive em momentos como este, em que os recursos para investimento estão se tornando mais escassos ou merecendo outras prioridades. Eu costumo dizer assim, certamente as pessoas apreciam muito a construção de prédios públicos, mas, na verdade, é o serviço público que é essencial. Isso são instrumentos necessários ao adequado serviço público. Aquela comissão de licitação que eu me referi no começo do meu trabalho, numa consultoria ao Banco Mundial, tanto fazia que o prédio fosse próprio, ou fosse particular, ou fosse feita uma locação sob medida. O importante era a preservação da qualidade do serviço público para o usuário. Então, locação sob medida, ok.
Algumas leis que me ocorrem aqui interessantes registrar, né? Lei 4.320, despesa de custeio, dotações para manutenção de serviços e obras de conservação e adaptação de bens imóveis. Então, quando eu estou trabalhando, nós estamos trabalhando na manutenção de imóveis, a manutenção de imóveis entra como despesa de custeio. Investimento, dotações para o planejamento e execução de obras. Inversões financeiras, as dotações destinadas à aquisição de imóveis ou de bens de capital já em utilização. É necessário realizar o levantamento geral dos imóveis, que terá por base o inventário analítico de cada unidade administrativa e os elementos de escrituração sintética na contabilidade. É como está na 4.320. Aqui é o rigor burocrático, que tem que ser periódico. Eu tenho que avaliar os imóveis. E a lei de improbidade coloca que é ato de improbidade perceber vantagem econômica direta ou indireta para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem imóvel por preço superior ao valor de mercado. Então, é importante, para estabelecer novas modelagens, PPP, locação de ativos, locação sob medida, é importante a segurança em relação à avaliação do valor do imóvel, tanto a ser construído como do imóvel a ser adquirido. A Lei 10.527 é o Estatuto da Cidade, que define a política urbana e estabelece direito dos munícipes. E ela deixa de florescer no Brasil porque muitos imóveis do município são de propriedade do município que está aplicando a 8666, ao invés de aplicar o Estatuto da Cidade, é a jurisprudência do TCU que flexibiliza o Instituto da Licitação. Então, nós encontramos um emperramento porque estamos dando valor a uma lei com a dimensão federal dessa norma. E aqui, assim, definir política. Sim. E a Lei Complementar 101? A Lei Complementar 101, no artigo 16, que é o artigo voltado ao ordenador de despesas, estabelece que a criação, expansão e aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de declaração do ordenador de despesas de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. O inciso 2, para nós, é muito importante, por quê? Porque ele faz com que o gestor enxergue que o ato isolado de ordenar despesas tem que ser compatível com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. É mais ou menos como o diálogo que se conta de um grande mineiro, Juscelino Kubitschek, quando interpelou um pedreiro. Juscelino visitava as obras e realmente conversava com os peões da obra, né? E ele perguntou para um: o que você está fazendo? Estou assentando tijolos, presidente. Ah, muito bem. E se virou ao colega dele que estava do lado e perguntou a mesma coisa. E você, o que você está fazendo? E ele respondeu: estou construindo Brasília. É muito diferente. Então, quando o ordenador de despesas do município vai praticar um ato relacionado, por exemplo, a imóveis, essa dimensão ele tem que buscar os compromissos que estão no plano plurianual. Ele não pode, nós não podemos sair de uma hora para dizer: eu fui a um evento lá em Minas e vou fazer locação sob medida. Eu tenho que verificar a compatibilidade com o PPP e com o PPA. Com a parceria público-privada, com o plano plurianual, eu tenho que verificar essa compatibilidade. E lá estará, certamente, inserido melhorar as instalações dos imóveis, construir escolas, e construir pode ser também sob locação, sob medida. E as normas constituem condição prévia para empenho, licitação de serviços, fornecimento ou obras e desapropriação de imóveis urbanos. Existe também um outro dispositivo que me parece importante relacionado à questão imobiliária. É o artigo 45. O artigo 45 trouxe para nós uma realidade um pouco diferente e um caráter pedagógico nas ações de investimento imobiliário. Eu só posso partir para novos imóveis depois de cuidar da manutenção dos imóveis existentes. Cada prefeito que passa pelo município constrói uma escola e coloca o nome da mãe dele na escola. Brilhante, fantástico. E a escola que tem o nome da mãe do prefeito anterior fica lá totalmente sem nenhuma manutenção, porque é um adverso político dele.
Olha o que a lei de responsabilidade fiscal colocou para nós. Observado o disposto no parágrafo 5º do artigo 5º, não interessa agora, a lei orçamentária de créditos adicionais só incluirão novos projetos após adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias. Então, antes de iniciar novas obras, nós vamos analisar o patrimônio que temos e verificar se vamos aliená-los ou se vamos dar a manutenção adequada. Antes de encerrar a nossa exposição, eu gostaria de fazer 3 pequenas referências. A primeira delas é que a minha formação é jurídica e sou professor. E, às vezes, na faculdade, ensinando aos meus alunos, eles perguntam, professor, será que o senhor não está sonhando demais, não? E eu respondo, eu abracei uma ciência, a ciência jurídica, que não ensina como nós somos, ela ensina como deve ser. E o que deve ser foi definido por todos nós, brasileiros, na Constituição, pelos nossos legítimos representantes, que hoje a imprensa deprecia em todas as oportunidades, mas são os nossos legítimos representantes. E na Constituição, nós brasileiros colocamos o que nós desejamos ter. Por exemplo, o salário mínimo, que deve cobrir a despesa de alimentação, moradia, lazer, nós colocamos lá. Então, nós temos um norte a seguir, e é isso que faz não sermos sonhadores. Os operadores do direito têm a missão permanente de serem idealistas. Nós temos um ideal a cumprir, e está na nossa Constituição. E é isso que nos torna sempre forte, porque nós temos que achar o caminho para como chegar lá. O segundo foi que eu fiz uma viagem ao exterior, eu viajo muito pouco, mas fiz uma viagem ao exterior, num evento, né, em que tive a companhia do nosso amigo, Dr. Sebastião, de sua adorável família, e estivemos na Itália, e uma certa hora, passando na alfândega, um rapaz nos tratou muito mal, a mim e a minha esposa. Um italiano, na alfândega, nos tratou muito mal. E eu me virei para minha esposa e disse, puxa, por que será que ele nos tratou mal assim, né? Nós fomos tão cordiais, né? Usamos uma linguagem compreensível em qualquer parte do mundo, né? Que é o sorriso, né? E, pois é, por que será que aconteceu? Eu disse, deve ser porque nós somos brasileiros, né? Quem sabe, deve ser por isso, né? E eu fui tomar um cafezinho logo próximo do balcão de atendimento desse cidadão. E eu vi que ele tratou mal todo mundo, americano, inglês. Eu vi que ele era isonômico, né? Mas acontece que eu voltei ao mesmo país, uns 2, 3 meses depois, para passar uma semaninha. Muito bem. Por outro motivo, eu voltei. E não é que quando eu estou embarcando para o Brasil, eu passo no mesmo guichê e está o mesmo funcionário. Eu já cheguei para minha esposa e falei assim, olha, nosso azar. Né? E nós fomos. Mas ele nos tratou tão bem. Tão bem, tão bem. Eu me virei para ela assim, puxa vida, olha, às vezes a gente tem uma imagem errada da pessoa, está num dia difícil da vida dela, né? E trata mal a gente, né? E depois a gente vê como Deus é generoso, né? Nos colocou com a mesma pessoa no mesmo lugar, olha que coisa. Para terem uma ideia, ele saiu de trás do balcão e pegou as malas e colocou na balança e no raio-x e depois colocou de volta do nosso lado. Isso eu não vi em lugar nenhum do mundo, nem no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo isso. Um sujeito da Receita fazer uma coisa dessa, eu não vi. Aí, quando terminou o atendimento, ele se virou e disse, por favor, vocês podem avaliar o meu serviço? Tem 3 teclas bem grandes aqui do lado, um sorriso para cima,
uma boquinha no mesmo nível, uma boquinha virada para baixo. Aí eu não perdoei. O senhor quer que eu avalie hoje ou aquela outra vez que eu tive aqui que o senhor me tratou mal? Não, só hoje. Eu disse, então tá bom. Coloquei o sorriso lá. Tinha que ser honesto, não é verdade? O critério deles era esse, o atendimento daquele momento. E aí eu tive uma ideia que eu não estou autorizado a divulgar, e por isso é um segredo, eu não gostaria que os senhores falassem com ninguém, né? Mas eu tive uma ideia de trazer essa ideia para o meu país. Eu disse, sabe de uma coisa? Nós aprendemos o exercício da democracia e fizemos e fazemos as melhores eleições do mundo. Os outros levam um mês para saber quem venceu a eleição, nós sabemos no dia seguinte, só apertar o botãozinho, urna eletrônica, sai relatório, todos os partidos auditam os sistemas para verificar se não houve fraude. E o brasileiro faz isso, quando ele quer fazer uma coisa bem feita, dá licença, porque chegamos. Nós temos a melhor eleição do mundo. E eu pensei, por que nós não utilizamos a mesma legitimidade das urnas para nós avaliarmos os serviços públicos? Que tal, ao invés do povo ir à rua quebrar o ônibus, a gente colocasse a urna eletrônica na rodoviária uma vez a cada semestre? E quem era cidadão ia lá, e o candidato 1, ao invés de ter um nome, seria limpeza do ônibus. O candidato 2 seria horário. O candidato 3 seria conforto. Então, isso que o povo tentou expressar nas ruas, de um modo equivocado, ele teria um canal correto para a expressão. E eu ofereci esse projeto a um senador de Minas Gerais, que ocupou o governo, o senador Anastasia, que foi um entusiasta da ideia, disse que já está estudando o projeto, já encaminhou a assessoria técnica dele, e acredito que, em boas mãos, isso poderá abrir um cenário interessante para o país. Porque hoje, na Lei 8666, os contratos são fiscalizados por uma pessoa, que está prevista no artigo 67. Então, se nós dermos a legitimidade de volta ao usuário do serviço público para avaliar, e isso a Justiça Eleitoral tem condições de fazer sem custos, porque a Justiça Eleitoral tem um momento de grande trabalho a cada 2 anos, e nós podemos fazer nos anos intercalados. Seria até uma auditoria gratuita para cada governante. Nós podemos sonhar muito mais do que sonhamos hoje. Essa seria a segunda questão. E a terceira é uma história do lugar onde eu nasci. Os índios charrua minuano, eles tinham uma interpretação do cansaço. Eles não conheciam biologia. Darcy Ribeiro descreve esses índios como índios muito bonitos, né? Porque eram índios caçadores. No sul, índio caçador. Então, ele corria o dia inteiro atrás da caça, tinha um preparo físico bom. E esses índios, depois de correr atrás da caça, eles não diziam que estavam cansados. Eles tinham uma outra interpretação muito mais bonita do que a medicina, a doutora Valéria, nos oferece, da nossa biologia. Eles entendiam que o corpo estava distante da alma e que, na correria, o corpo tem muita velocidade, mas a alma, por ser muito sábia, anda devagar. E ambos são ligados por uma corda, um elástico. E quando esse elástico é muito esticado, o corpo tem que parar e esperar a alma chegar. E a alma vem devagar, até alcançar o corpo. Então ele se deitava e ficava esperando a alma chegar. Eles não estavam se recuperando do cansaço, não. Eles não se cansavam. E em certos momentos na vida, a gente tem a oportunidade de esperar e experimentar esse mesmo sentimento, como esse congresso, em que a gente tem um momento de parar um pouco e pensar coisas novas, e pensar o que os outros países fazem, como a academia pensa o controle, que é o sonho de Dr. Sebastião Elvésio, né? Então, nós estamos tendo a oportunidade de pensar controle, pensar gestão e pensar isso além das nossas fronteiras. Muito obrigado a todos.
Bem, como já vaticinado aqui há pouco mais de 1 hora, é sempre um deleite ouvi-lo e inevitável concluir que suas palavras sempre nos fazem refletir e quase sempre converter em seguidor delas. Com uma coincidência que ontem o professor Daron Arcemoglu e vocês citaram os índios charrua, né? Ontem, na palestra de ontem, que, enfim, mostra que vocês são feitos do mesmo material, bem diferente daqueles que nós, mortais, somos feitos aqui. Enfim, não há dúvida que só com esse início de encontro nós já chegamos a uma conclusão muito inevitável da instrumentalidade do poder público e da atuação finalística que deve ter o agente ou o gestor público como prospector do bem comum. De modo que eu quero, em nome da coordenação do Congresso, do encontro, em nome do Sebastião Elvésio, e tomo a liberdade também de falar em nome da Tricom, felicitá-lo por mais esse encontro, em que você demonstra toda a sua musculatura, sua inteligência, seu brilhantismo, que faz com que a gente deseje encontrá-lo muito mais vezes em encontros como esse. Agradeço a todos. Me parece que o Sebastião Elvésio está avisando que agora iniciaremos os painéis. Okay. O cerimonial irá orientar. De modo que só cabe a mim agradecer e, principalmente, agradecer a oportunidade de assistir a conferência de um lugar tão privilegiado como é a mesa. Obrigado. Antes das orientações, pela participação neste primeiro Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas, o excelentíssimo senhor presidente do Instituto Rui Barbosa e presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conselheiro Sebastião Elvésio, entrega as lembranças ao excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, conselheiro Ivan Leles Bonilha, e ao nosso conferencista desta manhã, professor Jorge Ulisses Jacobi Fernandes. Vocês, obrigado pela presença nessa conferência, compondo essa mesa de honra. Senhoras e senhores, nós faremos neste momento, então, a divisão das salas. Os temas escolhidos anteriormente. Infraestrutura acontecerá no auditório Granada. O tema Desenvolvimento Sustentável no auditório Quartzo. Esses dois auditórios, para melhor acesso, podem ser usadas saídas à direita deste auditório. Infraestrutura no auditório Granada e Desenvolvimento Sustentável no auditório Quartzo. Auditório Ágata, usando a saída à esquerda do auditório. O tema Educação. O tema Saúde, os participantes deverão permanecer neste auditório para darmos início aos primeiros trabalhos. Infraestrutura, auditório Granada e Desenvolvimento Sustentável, auditório Quartzo. Utilizando, para tanto, a saída à direita do auditório, as portas à direita, basta que sigam o corredor à saída à esquerda. Auditório Ágata, tema Educação, usando a esquerda deste auditório, a saída do auditório para o auditório Ágata. Tema Saúde, deverão permanecer neste auditório. Os que permanecerão nesse auditório, convidamos a ocuparem as cadeiras centrais da plenária para darmos início às próximas apresentações. Tema Saúde permanece, então, aqui no auditório Topázio.